Então, assim que for. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 04 Cineclube. Este é o segundo debate da mostra Na Boca do Povo, né, sobre o filme Lilian M, Relatório Confidencial, de Carlos Reichenbach, filme de 1975. A conversa de hoje é com a crítica, escritora, especialista em cinema brasileiro, André Ormond, né, que fique à vontade agora para falar sobre o filme. André, é um prazer enorme te receber e vai ser bacana essa partilha aí com os alunos e os demais convidados. Bom, gente, obrigada pelo convite. Como a gente estava falando antes em off, falar sobre o Carlão é sempre muito delicado, porque a gente acaba misturando o homem, que era um gigante doce, uma flor assim, delicadíssima, e ao mesmo tempo a obra do Carlão. Isso é um grande perigo, né? A gente, na qualidade de pesquisadores, debatedores, críticos de cinema, a gente precisa ter a dimensão de separar o homem da obra. Do homem, eu pouco conheci em termos de dia a dia, não morávamos próximos um do outro, mas o que eu tenho dentro do meu coração em relação ao Carlão Reichenbach é o que há de melhor. Né? Eu tenho certeza absoluta que não só eu, mas um monte de gente, um bando de gente, teve ele como uma espécie de mecenas, mas um mecenas muito cáustico, aberto, adorável e único. Né? Eu digo sempre que é muito estranho usar os verbos em relação ao Carlão no passado. É esquisitíssimo, não entra às vezes na cabeça. Quando a gente começa a falar sobre ele, é muito estranho ele não estar mais aqui, né, fisicamente. Muito embora tudo isso seja muito importante, além disso, eu também até conversei com o pessoal da produção antes da gente entrar no ar. Eu lembro que uma vez, saindo da sessão do Comodoro, estávamos eu, Carlão, meu marido Carlos, que é pesquisador, escritor também, e o Carlão tinha 2 metros de altura, praticamente, e o meu Carlos também é grandão. E eu tive o prazer de ver a cena, pareciam 2 garotos conversando, 2 meninos, assim, encantados, um com o outro, falando sobre pé, sobre o sapato. Não, porque minha filha comprou para mim um sapato, trouxe para mim dos Estados Unidos, e era uma coisa tão... No meio de tudo aquilo, ele poderia ser tão insuportável, ele poderia ser tão primadona, mas ele jamais foi. Né? A simplicidade é algo muito raro, muito difícil. Né? Lendo, por exemplo, o Fernando Sabino, essa era uma das coisas que ele dizia sempre, você chegar ao simples e você transmitir a sensação da simplicidade é algo extremamente difícil. E o Carlão era pulo de 10 nisso, ele conseguia fazer com a alma muito pura, muito doce, muito única. Né? Em termos da obra dele, isso é um perigo muito grande, e eu tenho certeza absoluta, muito embora ele não esteja fisicamente aqui conosco, que isso é algo que ele não gostaria. Há um grande perigo da gente sacralizar o Carlão Reichenbach. Né? O que significa isso? As pessoas terem medo, inclusive, de não gostar dos filmes. Né? Não sacralizamos o Carlão Reichenbach porque o caminho não precisa, não pode ser este. Porque daqui a pouco ele vira uma espécie de Renato Russo, sabe? De líder espiritual, de alguém inatacável, quando na verdade a intenção dele jamais foi essa. Ele queria fazer simplesmente os filmes, fazer cinema. Né? Então, esse é o primeiro ponto, esse é o ponto de partida que a gente precisa ter em relação ao Carlos Reichenbach. Sempre tentar, de alguma forma, dissociar o amor, o carinho que nós temos para com ele, né? Sobretudo de quem conviveu mais próximo dele. Eu mesma tive a minha atividade na crítica impulsionada por atitudes do Carlão. Eu não faço, nem fiz parte de nenhuma panela. Com a cara e a coragem, lancei meu blog, o Estranho Encontro. O Carlão gostou, mandei para ele um link. Eu era leitora do Comodoro, como todos nós éramos. E o link ficou lá na página tempos e tempos e tempos. Nada combinado. Eu jamais esperava que isso fosse acontecer. E daí as coisas foram fluindo. Claro que não só isso, mas outras ações também foram acontecendo. Mas isso é algo muito puro, muito difícil de haver. Né? Muito embora você não faça parte de um grupo específico, o cara vai lá e diz, poxa, que bom que você existe, que bom isso. Vai em frente, garota, vai, faz. Né? Esse mecenato doce, esse mecenato do gigante doce, é algo que é para a gente guardar no nosso peito para sempre.
Em relação a Lilian M, o que acontece? É um filme de 1975, né? Então a gente tem aí um Carlão Requembar, que na época trabalhava com publicidade, com muita gente trabalhou, né? Os boletos continuam a chegar, a gente sabe disso. E viver de cinema é algo muito complicado. Ao longo da vida, o Carlão conseguiu ser hábil o suficiente para, inclusive, ter uma produtora dele. Isso é um ponto a ser colocado. Nem todo mundo consegue ter essa visão empreendedora, digamos assim, de ter uma produtora, depois, inclusive, fazer a própria trilha sonora, que eu dizia que ele passou a fazer para economizar dinheiro, uma cara de pau total, e funcionava muito bem. O Carlão conseguiu se sustentar no cinema, sacando sempre visionariamente os movimentos que iam acontecer. Né? Eu falei agora há pouco dessa questão mesmo dos blogs. Né? Ele impulsionou muita gente. E foi hábil, como eu acabei de dizer, de conseguir ter uma produtora dele, né? Para que ele conseguisse mexer as pedras do jogo de alguma forma. Em 75 isso ainda não acontece. Né? A produtora só vai nascer tempos depois. Em 75 ele faz esse filme, Lilian M, segundo reza a lenda, com sobras de filmes, enfim, ele estava na época engomadinho no escritório de publicidade e conseguiu fazer o filme. O filme tem filme dentro de filme, dentro de filme, dentro de filme. Né? A primeira sacada que a gente pode ter está logo na abertura, quando ele assina Carlos O. Reichenbach Filho, coloca-se na persona de filho e homenageia Lula Reichenbach, que é a mãe, Luiz. E não à toa a gente tem aí o L, né, o primeiro L. E depois ao qual vai ser somado o segundo L, que é da Lilian, que aliás não é Lilian, que é Maria. Então, essa fusão de elementos, de personagens, né, de narrativas, dá muito a cara do Leme. Né? O Leme é filme dentro de outro, e de outro, e de outro. Existe um aspecto também muito interessante, que é o seguinte, se a gente pensar em termos de cinema brasileiro, se a gente sair desse bloco Carlão Requembar, a gente pensar o que estava acontecendo em torno de nós no momento, em 75, temos um vizinho de luxo, um contemporâneo de luxo, que é o Perdida, do Carlos Alberto Prates. E aí a gente pode fazer um contraponto. Porque o Perdida, a moça é abandonada, uma agregada, e o agregado é uma das figuras mais perversas, né, da cultura brasileira. Quem tiver a oportunidade, vocês me desculpem, mas eu vou citar o Bruxo Velho, que é o Machado de Assis. Quem quiser ler, é Mariana. Tem 2 contos Mariana, mas o Mariana que fala da escravidão. Leiam. É isso. O que é o agregado? O agregado é aquele que é da família, não é. E é assediada sexualmente, isso perdida. E ela sai e cai à instituição. Depois ela vai à metrópole. Né? Então vocês percebam o itinerário no Perdida. Agregada, enche o saco, porque está sendo assediada, vira prostituta, de prostituta ela vai à cidade. Tá? Vamos passar isso para o Lilian M., relatório confidencial, comparsa de 1975. O que é que acontece? Ela está na roça, ela vai para a cidade, que é um outro filme. Dentro da cidade, ela vai para um outro filme. Depois desse outro filme, ela volta para a roça, e da roça ela vai para o mundo. Então, é interessante perceber isso na filmografia do Requembar, é muito importante esse papel feminino, que a gente não percebe tanto em outros filmes. Né? O próprio filme Demência, as personagens femininas são muito acessórias. No Liliane, a personagem feminina é o foguete, é o que detona tudo. Né? E ela, muitas vezes, não sente prazer. Isso é muito importante da gente ver no filme, né? Quando o homem simplesmente cobre ela, transa com ela, né, no início do filme, e ela sai dali da roça em busca de prazer, mas também de alguma coisa, de algo a mais. Né? Mas nunca é tão romântico assim, tão bobo assim. Né? Olha, vamos contar a história de uma moça que não tinha perspectivas no interior e ela vai para a cidade grande, ó, a pobre moça. Não, não é só isso. Primeiro que quando ela está transando com o marido, parece até um pouco o Thriller, a Cruel Picture, né? Em que o cara está lá
em cima dela e dane-se, né? De um jeito bem artificioso, ela olhando para o teto, né? Completamente fora dali, né? Mas aí, para ela ir para a cidade, ela encontra uma criatura que parece mais um Zé Trindade, né? Uma personagem de chanchada, que é aquele vendedor que aparece com a malinha na mão e com gravata. Em dado momento, se vocês repararem, ele fala que é irreprochável. Irreprochável era um termo que o Carlão às vezes usava, bem parnasiano, bem antigão, né? E era justamente para debochar dessas coisas, dessa mania de cidadãos de bem na época, né? E que aparece, por exemplo, em Império do Desejo, o personagem do Benjamin Catan, que é um dos atores muito próximos da filmografia do Carlão, né? Aparece várias vezes. O Benjamin Catan faz um burguesão que fala que é uma pessoa irreprochável, de conduta irreprochável. Existe muito isso, né, na obra do Requembar. Existe essa crônica de costumes, existe esse deboche muito grande, existe essa questão do filme dentro do outro, como a gente já falou. Existe, por exemplo, a trilha sonora, na época em que ele não fazia, dizia o Jário Ferreira, que era grande amigo dele, que ele roubava, ele tinha roubado os 78 rotações do pai, e com base nisso botava nos filmes. Então você tem Francisco Alves, você tem filmes que não coadunam com aquele tipo de filme. Você tem músicas que não coadunam com aquele tipo de filme. Você não vai botar um Jararaca e Ratinho num filme colorido, para frentex, como se fazia, né, vanguardista. E ele tinha esse deboche, né? Ele conseguia desconcatenar o jogo. Nunca era uma coisa muito linear, muito fácil. O Carlão sempre teve essa... Era muito dele. Um outro aspecto, vocês tentem lá pensar, sempre vai haver ou a voz ou a presença física. Né? Tem um enxerto de um filme, um desses filmes dentro dos filmes, né? Que é tão característico do Lilian. Tem um momento em que ele aparece, Carlão, num filme que está sendo projetado no cinema. E louco, completamente alucinado, e chuta alguém, e vai pela multidão. E isso eu lembro de ter escrito uma crítica sobre o Lilian M, que está inclusive no meu segundo livro de ensaios sobre o cinema brasileiro. Me passa tanta impressão de que aquele cara ali da tela, aquele personagem que a gente nem sabe qual é, um filme esporádico que estava sendo exibido, aquele cara talvez fosse o par perfeito para Lilian barra Maria. Né? Talvez aquele que fosse o cara que arrebatasse o coração da menina Maria. Porque é algo muito louco, muito grande. Né? E a Lilian tinha esse desejo de algo mais, né? De sentir prazer, de ter uma vida diferente. Né? O outro ponto interessante no Lilian, se deixar a gente vai falando 10 horas, então por favor interrompam quando acharem conveniente, por favor. Um ponto interessante do Lilian é o seguinte, se vocês virem um momento lá, lá pela metade para o final do filme, aparece um alemão, uma caricatura de alemão, né, com armas, enfim, com aquela prosódia, né, e o Carlão confirmou isso, que foi inspirado no Luva Negra, no Boylensen, no cidadão Boylensen, que cooperou com o DOI-CODE. Então vocês vejam a subversão, de alguma forma, obviamente que não explicitamente com o mesmo nome, mas era nítida a crítica. Né? Então, na filmografia dele, sempre há essa crônica de costumes, essa iconoclastia, dele aparecer no meio da tela chutando tudo. Há sempre a cena clássica dessa geração, né, dos anos 60, 70, de se ver dentro do cinema. Isso era algo muito comum, né, porque é difícil para a gente hoje, em 2020, avaliar o que era o cinema para essas pessoas, para esses garotos, para esses adolescentes, até mesmo para os adultos, mas sobretudo para as crianças, para quem estava em uma fase de formação. O cinema era um universo voyeurístico, né? Não é que você vai entrar numa sala escura, cheia de gente que você nunca viu na vida, e ter aquele ritual da cortina se abrindo. Ainda há em alguns cinemas, né, esse ritual mastodôntico, mas ainda há, e é uma coisa sublime, né? Porque realmente é como se fosse um túnel. Aquilo te suga de uma forma tal que passa a ser, para muita gente, o sentido da vida. Não é à toa
que aparece tantas vezes os cinemas, né, e as salas de cinemas com alguém sentado, o Bandido da Luz Vermelha, enfim, zilhões de filmes do próprio Carlão, inclusive, sempre tem alguém sentado, alguém debochando na sala escura. Isso acontece no Lilian M. Né? Então, a cinefilia propriamente dita, né? O amor pelo cinema. Esse é um dos pontos que aparecem ali no Lilian M. Né? No que se refere a essa questão da personagem feminina, a gente já falou um pouco sobre isso, mas tem um filme que eu acho muito lindo, muito tocante do Carlão, que foi o seguinte, o Amor, Palavra, Prostituta, que tá, se eu for fazer um top 3, ele está ali com certeza. O Amor, Palavra, Prostituta também toca nisso, toca na solidão feminina, e é estranho você ver um homem fazendo isso, né? E você vê um homem fazendo isso nos anos 70, no caso do Amor, Palavra, Prostituta, no início dos anos 80, 81, né? E choca mais ainda que, para ser reconhecido dentro do país, o Amor, Palavra, Prostituta teve que ser reconhecido fora do país. Quando ele é premiado, é que ele pode ser exibido. Foi retalhado, enfim, né? A censura caiu em cima, mas ainda assim, pelo menos as pessoas tiveram acesso de alguma forma. E é um filme que toca em questões muito dramáticas, como o aborto, né? Como a idiotização das pessoas, o personagem do Roberto Miranda, que era um cara multiformato, né? Ele aparecia em tudo quanto era lugar. E uma pessoa próxima do Carlão, do próprio Jean Garret, fez o fotógrafo com o Jean Garret, um galã. E nesse filme ele faz o Boçal, a figura do Boçal, do idiota. E o momento em que acontece a perda, né, e o momento em que acontece o sangue e o aborto, o olhar do ator, o que demonstra ali algo tão profundo, tão sentido, tão doído, que ele faz com que a gente consiga entender até mesmo os boçais. E entender boçal não é para qualquer um. Né? E isso de uma forma poética, de uma forma artística. Em Amor, Palavra, Prostituta, realmente isso é sublime, 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 sublime. Ele estava inspiradíssimo nessa fase, né? Em 81 a 80, ele tinha feito o Império do Desejo, esse que tem o Benjamin Catan falando que é irreprochável. Né? E esses filmes que lidam, a Ilha dos Prazeres Proibidos, esses filmes que lidam com a liberdade sexual, né? Na maior parte das vezes pelo viés masculino, mas em Lilian M fortíssimo, né? Pelo viés feminino, esses filmes têm uma característica muito grande que até quem acompanhou o Carlão já nos anos 2000, né? Já um senhor, né? De idade, ele sempre falava muito da Cristiânia, né, que é um lugar em que as regras são livres, em que é um lugar solto, em que pode se fazer de tudo que de fato existe. E essa questão da liberdade sexual, e como ele bem fala no final no Império do Desejo, isso fica muito nítido, o que é liberdade sexual, o que é liberalidade sexual, o que é capricho, o que é explosão dos sentidos, o que é oportunismo, né? Isso também fica nítido em Lilian M. Então vocês veem que é um filme que mexe com muitas camadas ao mesmo tempo, é um filme muito rico. E dentro da filmografia do Carlão, embora seja em 75, vocês veem que tem o quê? 45 anos de idade o filme, ele tem traços que ainda remetem muito à nossa realidade atual, de alguma forma, né? Essa questão do prazer feminino, isso é fantástico. Ela é dona de si mesma no final porque ela faz a volta toda, né? Ela faz os 360 graus, ela volta ao ponto de origem, daí ela vai para um ponto indefinido, né? Um final aberto. Então são sacadas muito geniais. O Carlão estava muito inspirado por essa época. Além disso, se a gente pegar a linha M, existem alguns cacoetes que são bem do momento do cinema, né? Então você tem essa linguagem, essa metalinguagem de um filme, como eu falei, dentro de outro, dentro de outro, dentro de outro. Você tem ele, Carlão, aparecendo muitas vezes como a voz dele. No início é nítido, né? Ele começa um interrogatório, porque o filme é um relato confidencial, digamos assim, que é gravado em fitas, né? É um interrogatório sobre conduzido pelo Carlão, pela voz do Carlão, e a Lilian M, a Maria, na realidade, a Lilian M é o nome que ela adotou depois,
a Maria fala como é que foi a vida dela. E esse é a brecha para se contar o filme. Né? Então, vocês veem que a partir de um golpe de teórico, né? Um golpe de metalinguagem, você consegue abrir mundos dentro de outros. Isso é muito nítido no Lilian. Né? A Célia Benvenuti tá muito bem, trabalhou excepcionalmente bem. Me recordo que lá pelo final da vida, em 2010, por aí, houve inclusive uma premiação sobre o Lilian M, não me recordo bem qual festival, mas houve essa consagração em vida, que é algo muito importante e muito raro. Né? O Carlão teve essa oportunidade, ele conseguiu, pela habilidade dele, né, pela erudição, pelo talento, pela arte, pela maestria dele, ele conseguiu, somado a isso, pelo jogo de cintura, de entender o contexto do que é fazer cinema nesse país, ele conseguiu ter esse reconhecimento em vida. Né, e deixou gerações e gerações aí a serem regadas, assim, sempre com muito cuidado, muito carinho. Né? Quem quiser fazer perguntas, por favor, fiquem totalmente à vontade. Bom, Andréa, agradecendo aqui mais uma vez pela tua presença aqui. Eu acho que tu trouxe muita coisa interessante para a gente conversar. E muito do que tu disse me chama muita atenção, assim, na obra do Carlos, mas eu acho interessante também que, não só aqui no Lilian, mas em vários outros filmes, tem a presença, assim, de uma ideia de partida, né? De alguém que vai Sim. embora, né? E eu acho que a nossa partida, assim, que o personagem sai de um ponto, vai a outro, e quando retorna, ou se retorna, retorna transformado, né? Transformado, sim, sim. E aqui na Lilian eu vejo muito isso, né, nesse filme, o quanto ela vai construindo essa identidade, assim, a partir desse percurso, desse movimento que também é uma mudança. E eu vejo Uhum. também, assim, que muitos dos filmes do Carlos têm um elemento simbólico, assim, dessa partida, assim, sempre tem ou uma estação de trem, ou uma balsa, um porto, alguma plataforma, assim, que Uhum. simboliza isso. E Uhum. eu lembro muito também de ter ouvido numa entrevista, assim, com o Carlos, que ele gostava de trabalhar com personagens que passavam o que ele chamou de uma experiência provisória, né? Algo não definitivo. Um momento, assim, na vida daqueles personagens que virasse eles do avesso, né? Que fosse uma Sim, transformação sim. pessoal, uma revolução, né, interna própria, assim, muito pessoal. Isso até ele E vê, sim, isso até ele verbaliza, assim, ele usa ele próprio, tem uma cena no filme Demência em que ele está no banheiro com o personagem principal, com o protagonista. Ele é um uhum, passante que está ali fazendo xixi ao lado do protagonista. E ele fala, olha, o mais importante não é nem sequer o resultado, mas é a jornada. Isso no filme uhum, Demência é algo muito forte, né? Isso é a toada, assim, é o ponto de partida e de chegada do filme Demência, porque a gente acompanha uma pessoa em desagregação psicológica, totalmente transtornado, numa coisa que você não sabe se é sonho, se é realidade, e ele vai sempre para frente, né? Ele não para, ele é um maníaco que vai em frente, vai em frente, vai em frente, vai em frente e encontra aí, depois de um final muito bonito, né? Encontra inclusive o Demo, o próprio Camunhão, se confronta consigo mesmo, né? E após ele percebe que pode ter sido um sonho, talvez não tenha sido, e consegue se recompor com a filha, né? Então o filme Demência é muito essa transitoriedade, né? Sem dúvida é um filme muito marcante, né? E um dos preferidos, salvo ele falava que muitos eram preferidos, tinham Dois Córregos, mas o filme Demência era um dos preferidíssimos dele. sim, eu acho muito interessante isso, né? Essa transitoriedade que acaba transformando os personagens, né? Inclusive, nessa mesma entrevista, ele comenta, assim, de enxergar a vida como algo experimental, assim, da experiência da vida como algo que transforma. Eu acho muito incrível, assim, como ele traz isso para os personagens, assim, para Sim, suas sim. histórias. E em parceria muito constante com o Inácio Araújo, né? A gente não pode esquecer
boa parte dos roteiros teve a assinatura, né, do Inácio. Era um casamento ali os dois muito próximos, né? Isso com certeza marcou. Tem um filme, o episódio As Safadas, em que ele é dirigido pelo Carlão, em que o outro é sempre muito comentado e belíssimo, que foi dirigido pelo Inácio Araújo. Inácio geralmente era roteirista, né? Que é Uma Aula de Sanfona. Então, quem quiser ver, veja Uma Aula de Sanfona, veja o episódio do Carlão, da Rainha do Fliperama, com a Zilda Maio, que dá bem essa dimensão do que era o cinema, assim, nesse finalzinho dos anos 70, né? E como é que você conseguia, com invenção, burlar esses clichês, né? Porque, a princípio, se você for pegar o filme, parece que é a liberalidade pela liberalidade, é o sexo pelo sexo. Mas não, havia um deboche, né? E no caso da Aula de Sanfona, havia uma dor muito grande, né? Essa coisa do estranhamento, do diferente. Mas eu estou adiantando coisas demais do episódio, vocês têm que ver. Não vou parar por aqui, não vou falar mais não. A Ivonete comentou algumas coisas aqui no chat. Ela falou que o Festival de Gramado, por mais careta que seja, foi responsável por dar um importante reconhecimento ao Carlão, que guindou seus filmes para o patamar dos festivais. Acho que foi a exceção do filme Demência, que tinha um traveling ao contrário, a câmera fica parada e os atores se movem em estrado com rodinhas. Foi aplaudido em cena aberta em Gramado. Aliás, que venceu o festival naquele ano, né? Anjos da Rabalde também ganhou. Anjos da Rabalde, sim, isso que eu ia falar. Verdade. O Alma Corsária, acho que passou lá também. Uma Corsária já é do final, assim, mais da metade para o fim da vida do Carlão. Então, nessa fase, ele já era uma referencial, uma sumidade, né? Então era mais fácil para o establishment suportá-lo, né? Ele conseguiu se infiltrar ali. Ele foi bem inteligente para fazer isso. André, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que você, quando a Lauren comenta sobre essa ideia de partida que tem na obra do Carlão, e aí você cita, né, o filme Demência, que é, enfim, é quase uma hecatombe da cidade de São Paulo à noite, assim, e eu acho muito curioso como o Lilian M, na verdade isso foi uma coisa que eu li, assim, e eu me concordei como o Lilian M que o Carlão dizia isso, é quase um filme irmão de... A Ivonete perguntou se alguém já falou que o Carlão era gaúcho, verdade. Como o Lilian M é quase um filme irmão de Falsa Loura, né, que é o último filme do Carlão. Sim. E eu acho que tem uma coisa muito, muito incrível nesses dois filmes que se reflete muito na cidade, assim. Eu acho que... Eu não sei, lógico que cada cineasta tem sua maneira de filmar, mas eu acho que a forma como o Carlão filmava São Paulo era uma coisa muito única, assim, uma coisa muito particular. Quase uma assinatura, assim, você bate o olho e você percebe que é ele filmando aquela cidade e, como a Ivonete falou, ele é gaúcho, mas é praticamente, assim, acho que dá para se considerar um cineasta, não sei, paulistano, talvez, porque ele tem uma devoção muito grande por aquele lugar. E eu queria saber de você como é que você vê isso, assim, porque eu acho que além dessa questão da partida, tem uma coisa muito transformadora na cidade, nas pessoas chegarem na cidade. O Falsa Loura é quase uma ilusão do que é aquele sonho da cidade, né? Aquela menina suburbana indo para a cidade. Sim. E acho que aqui se repete de alguma forma, né? O personagem da Maria, que depois se torna a Lília, né? Ela sai do campo, numa plantação de chuchu, assim, e vai descobrir a vida em São Paulo. E, enfim, ela passa dos céus aos infernos e por todos esses lugares, assim, como a cidade é um elemento de de ilusão e de desilusão na obra do Carlão. E acho que o filme Demência tem muito isso também, né? Sim, assim, você vende sua alma para o diabo e deambula pela cidade atrás de, sei lá, salvação, talvez, não sei. Ou a danação, né? Então acho que é mais para a danação, né? É mais para a danação, é verdade. Mas é interessante você falando isso, eu me lembrei do momento, não sei se vocês se lembram, em que ela sai da roça e chega na cidade grande, em São Paulo. Ela acontece isso porque em um acidente de carro, ela sai do carro e vai andando a pé e consegue chegar no centro de São Paulo. E o homem morre, né? Aquele Zé Trindade, aquele
proto-eternidade insuportável, que fala com a maletinha, né? Essa coisa chanchadística. Há, inclusive, uma pegadinha, uma piada em que há um momento em que ele sobrevive e há um momento em que ele morre. Então fica um jogo aberto, né? E dá uma rasteira no espectador, né? Você pensa que é uma coisa, depois ele vai lá e diz, é outra. Mas no momento em que a Lilian chega na cidade, me passa muito essa sutileza de como enxergar o centro de São Paulo. Existe um amor ali. Não é tão somente você pegar a câmera e filmar. Existe poesia naquilo, é uma crônica nítida. Você vê ela andando na luz, você consegue vê-la parada, olhando as pessoas passando, né? E para a gente que está aqui nesse futurismo de 2020, é ótimo você ver aquelas criaturas dos anos 70, né, andando, vira um recorte do tempo, né, vira crônica. Crônica é isso, né, é você falar sobre aquele tempo presente, mas que se cristaliza em futuro, né? Então, esse olhar, esse carinho é algo muito comum. A gente estava falando agora há pouco, que vocês vão exibir aqui no Cineclube, o do Fawzi Mansour, né? Esse filme também é muito característico nesse sentido do amor pela cidade, né? Era uma geração muito boêmia, né, notívaga, e ao mesmo tempo muito encafifada com o cinema. Então a maneira de transcrever esse amor pela cidade, das amizades, o fim de linha, quebrar a cara, se recuperar, ir adiante, tudo isso foi filmado e passado ao público, né? Outras gerações resolviam isso através da literatura. Para eles foi através do cinema, né? Então, você falar do Requembar é falar de Jário Ferreira, é falar dos Ganzerla, é falar também daqueles loucos que estavam na boca do lixo, chegavam lá, como o próprio Carlão falava, nós éramos os hippies de chinelo. E a gente se misturava com aquele pessoal todo, né? Esse fuzuê da boca do lixo é algo muito particular, muito único nosso, né? Existiu, por incrível que pareça, existiu, e foi de lá que veio a Palma de Ouro, né? Foi de lá que veio o reconhecimento internacional. O Pagador de Promessas foi, queiram ou não, cria da boca do lixo. Trazendo aqui, você quer? Não, eu ia só ler a pergunta aqui do Fábio Rogério, André, desculpa te interromper, né? Vou confundindo aí as falas, mas o Fábio Rogério pergunta se Lilian M seria a personagem mais feminista do Carlão, dentro da sua filmografia. Feminista, sim, pode-se dizer que sim, porque você vê em outros momentos, né, mesmo no Anjo da Rabalde. No Anjo da Rabalde a gente tem aquelas 3 mulheres, né, a proletária, a professora, enfim. Ali também é um momento extremamente feminista, né, e novamente feito por um ogro de 2,5 metros de altura. Mas em outro momento da história, né, já em 86, já é um outro momento do Brasil. Se a gente for pensar em termos de Women's Lib, daquele movimento todo dos anos 70, de fato, a Lilian é uma joia muito preciosa desse período, né? Eu ia trazer aqui, né, porque até pensando em alguns filmes que a gente exibiu aqui, né, a Noite do Desejo, e também trazendo o Zé Zero, que a gente tinha na mostra do Desbunde, né, porque no Zé Zero também tem um vislumbre de uma ideia da cidade que se vende para um personagem do interior, né, para ir lá, assim. Mas eu acho interessante como, nesse caso, né, aquele caixeiro viajante, ele já se mostra de uma forma meio que escrota, assim, desde o começo, assim. E aquela personagem entende isso, né? E daí me vem também A Noite do Desejo, né, que a gente exibiu semana passada, porque lá a gente tem uma personagem que está na cidade e o ex-marido dela, o cara que estava para se casar e ela deixa, vai atrás dela, e a gente não entende muito bem essa condição a qual ela saiu, né? É uma condição de uma cidade assim, interiorana e tal. E antes dela chegar a essa cidade, né, a gente começa a entender que, cara, existe uma opressão que ela sofre desse marido dela, né? Talvez essa condição no sexo a qual ela tá fora daquilo ali, assim. E então, assim, que afasta ao mesmo tempo num movimento contrário ao Zé Zero, onde o cara parece que vai porque ele está vislumbrado por aquilo. Ali não, ali ela provavelmente sabe que aquele cara ele vende algo que não é bem o que ele vende, assim, mas mesmo assim ela toma essa opção que
que é de uma condenação, né? Porque ela também larga os filhos, né? Ela quase tem essa consciência de que aquele caminho a qual ela precisa e ela deseja vai de em contramão a muita coisa, assim. Então, Sim. antes dela chegar nessa cidade, eu acho que é muito interessante que, assim, o Carlão, ele se cerca dessas coisas, assim, que deixa muito claro que alguns outros filmes trabalharam de forma diferente e A Noite do Desejo na trama daquela personagem fica em aberto. A gente entende algumas coisas, né? Por que ela não quer voltar quando ele aparece, né? Sim. Mas como aquilo ali, a gente cerca, a gente entende muito bem essas atitudes dessa personagem, que assim, ela tá deixando os filhos, né? Mas ao mesmo tempo, assim, a gente não a condena, né? Pelo menos Sim, não em sua totalidade. Eu não a condeno, pelo menos, por fazer sim, esse sim, é um movimento. tabu, né? É um tabu, porque a mãe abandonar os filhos, né? E, além disso, o que acontece é que tem sempre essa jogada, essas sacadas dessa geração, da contracultura, digamos assim, porque esse personagem do Caixeiro Viajante, ele é nitidamente uma caricatura, né? Então, fica um contraponto ali. A Lilian faz um registro até meio naturalista, né? E ele sempre fora do contexto, e falando, e mostrando a maletinha, e você sabe que alguma coisa de ruim vai acontecer, né? Mas ali por uma questão de caricatura, de deboche mesmo, que era típico, né? Ele tinha esse senso de humor muito cáustico, né? É uma das muitos elementos da obra do Carlão. Um elemento, por exemplo, que me recordei agora, é importante a gente trazer para o debate, o Orlando Parolini. O Orlando Parolini aparece no filme Demência, que a gente já comentou, aparece na Ilha dos Prazeres Proibidos, acho que sim. É um dos amuletos do Carlão. E o Orlando era um poeta completamente louco, alucinado, e em Sangue Corsário, que é uma das chaves para se abrir a porta para a obra do Carlão Requembar, Sangue Corsário é um curta de 79, em Sangue Corsário a gente tem justamente o Parolini e o Roberto Miranda, que a gente já citou agora há pouco. E eles fazem essa andança pela cidade, novamente São Paulo, de um jeito ao mesmo tempo poético, né? Existe um lirismo ali, existe algo que está além, que você sabe que é um certo deboche em relação ao cinema, porque eles falam muito, eles andam, não é um registro naturalista, né? Não é vou pegar a câmera e vou filmar São Paulo, não é isso. Mas é tocar em temas que eram muito caros ao Requembar, né? A amizade, essa junção com a cidade. E ele retornou a esse curta, ao Sangue Corsário, várias vezes, né? Então, vejam que interessante, a gente está falando de Lilian M., que é um mundo, né? Com muitos mundos ali dentro. Se a gente passar poucos anos depois, 4 anos depois, que é 79, a gente tem um curta, que é Sangue Corsário, que vai dar vazão para vários mundos posteriores, né? Essa questão da amizade, do papo, de coisas sem sentido, de proclamações de poemas, né? No próprio filme Demência também ocorre isso bastante. Então, você percebe que assim, havia sempre uma criação, né? Não era nunca a Deus dará, né? Havia sempre alguma coisa por trás, né? E isso porque o Requembar é um cara extremamente culto, né? Nessa manipulação do que seria a alta cultura, mas também um cara muito inteligente para entender que você não pode viver só dessa suposta alta cultura, né? A grande prazer da vida é você saber mesclar e navegar e entender o mundo, né? E a sua alma e se sentir pertencendo a algo maior. O Carlão fez isso muito bem, né? Então a gente tem esse lado literário, esse lado do culto, né? Do cara culto, que cita Jorge de Lima, que pega trechos de livros e lê antes dos personagens entrarem em cena, tem tudo isso, ok. Mas se fosse só isso, seria simplório, né? Seria uma dos grandes erros da cultura nacional é achar que através da literatice, de você soltar gosmas verbais, você consiga ir além. Não, na verdade você tem que ter isso, mas você tem que também ter a compreensão do mundo, né? Ele foi muito feliz nisso, porque era extremamente debochado, ele próprio aparece, muitas vezes, daquele jeito alucinado, louco, né? Como no próprio Lilian M., nesse extrato de curta, né? Que a gente vê na tela, de filme que a gente vê na tela. Então ele conseguia ser o cara culto, mas ao mesmo tempo debochar e falar de chanchada, né? É muito nítido,
né? A gente tem, por exemplo, o personagem do Zé Carlos Spivak, que faz o detetive, que era um crítico de cinema ligado ao Rubem Biafra, né? Isso dá horas de conversa para a gente, porque é uma sinalização muito forte, né, de um tipo de crítica, né? No panorama da crítica havia mundos um tanto quanto contrapostos, né? O Rubem Biafra é um cara mais próximo, digamos, do pessoal da boca, né? Digamos bem lato sensu, mas era, ao contrário de outros que tinham uma visão mais sectária, né? E o Zé Carlos Spivak entra na dança, aparece, mora lá, inclusive nu, pelado, em cima de uma mesa, assassinado, cheio de facas, né? E a Lilian entra na sala, tinha contratado ele para ser detetive, e ele fala, antes de morrer, ele pergunta alguma coisa, não me recordo agora qual era a frase. Eu vi agora há pouco tempo, recentemente, para fazer o debate, e eu achei uma graça terrível, porque você coloca o crítico se desacralizando, né? Que é isso que a gente estava falando no início, né? O Carlão era um cara que desacralizava. Então, um ponto de abertura para a obra dele é desacralizá-lo. Muito embora seja muito fácil a gente ficar próximo demais, grudado demais nessa imagem do Carlão doce, único, que de fato ele é. Mas desacralizá-lo e dar às pessoas o direito de, inclusive, não gostar dos filmes é algo fundamental, né? E ele foi extremamente debochado ao longo da vida. O William M. dá mostras disso a todo momento, né? Esse personagem do Zé Carlos Spivak é ótimo, sensacional. Maravilha. O Léo Amaral fez um comentário aqui que eu concordo e que eu queria até puxar um gancho a partir disso. Ele fala que no Amor para a Palavra Prostituta, né, o personagem do Miranda, é uma espécie de retrato do personagem dele no Sangue Corsário, que acontece também com o do Parolini. Né? São personagens que trazem ali uma relação de reflexão, né, entre esse imaginário da experiência nas ruas e por aí vai. Uhum. E uma coisa que eu acho massa, assim, se a gente for parar para pensar na obra do Carlão de forma mais totalizante, é essa relação entre a voz e a escuta, né? Quase sempre a gente tem algum personagem que fala muito, que tenta compartilhar suas experiências, e outro personagem mais taciturno, que está ali ouvindo aquilo. E daí eu acho que esse deboche que você mencionou, André, se solidifica, né? Porque o fato de você ouvir não quer dizer que você concorda, né? Não é um Sim, consentimento, assim. Então, sim, no sem dúvida. Lilian, eu acho que isso é muito forte no filme todo, né? Ela encontra com homens, esses homens falam sobre suas experiências, suas angústias, se abrem, né? Se escancaram para ela, ela parece muitas vezes, né, distante daquilo que está sendo dito por eles, mas está ali ouvindo, né? Está compartilhando desse momento. E, enfim, muitas vezes essa reação, né, essa forma como ela lida com essas informações é completamente cheia de escárnio, né? Eu acho que isso Sim, talvez sim, faça sim. com que esses ecos feministas do filme se tornem mais consistentes, né? Mas isso aparece, de certa maneira, na obra do Carlão como um todo, né? O Sangue Corsário tem isso também, né? O personagem do Sim. E se a Miranda. gente pegar, Roberto, esse final do Lilian M, em que ela se envolve com o personagem do Sérgio Hingst, né, para uma vidinha mais pacata e mais comum, é algo que ao final ela acaba rejeitando, né? Uma cena muito bacana no terminal da FEPASA, né? E aquela borboleta rodando, né? Em que ela sai da borboleta é aquela o lugar de entrada, né? Da estação de trem. Ela saindo, o Sérgio Hingst parado, assim, estatelado. Poxa, mas eu queria dar uma vida para ela, então eu falhei, né? Esse ideal feminino e nesse ponto, inclusive feminista, de se sentir plena, de se sentir com algum sentido na vida. Isso é algo muito forte, né, nesses momentos do filme. E tem uma hora, tem um bloco grande do filme, digamos, é lá pelo quarto filme do filme, porque o filme se divide em blocos, né, são viradas de trama, viradas de enredo muito marcadas, né. Há um momento em que ela está a Lilian está com o personagem do Sérgio Rins, acho que é o seu Gonçalves, né, e ela conhece a cunhada, né, a irmã do Sérgio Rins.
E as duas começam a conversar. Isso é algo muito raro em filme brasileiro. Se vocês perceberem, é algo muito difícil. É como se o papel da mulher fosse através da voz do homem, né? O homem que define o que a mulher é ou deixa de ser. No Deus, o Diabo na Terra do Sol, por exemplo, acontece muito raro, muito rapidamente. É justamente a cena que eu mais gosto do filme, né? Porque o filme é coalhado dessas divindades e virou algo muito óbvio falar de Deus, o Diabo na Terra do Sol, mas tem esses pontos do filme que eu acho muito tocantes, em que é o personagem da Ioana Magalhães com outra personagem, e as duas se olhando, assim, meio que se reconhecendo, tipo, Deus do céu, existe alguém parecido comigo? Existem outras mulheres também no mundo? O que ela sente? O que ela é? O que ela deixa de ser? Né? No Lilian M, esse momento em que as duas conversam, a Lilian e a cunhada, é algo bem interessante mesmo, assim, é outro momento que poderia cair muito bem em um daqueles escritores mineiros, né, que falam das mulheres, da vida em casa. Eles até tinham, pessoal lá, os Cavaleiros do Apocalipse, o Fernando Sabino, esse povo todo até tinha uma guinada mais machistoide, mas eles conseguiam tocar, às vezes, nessa questão do feminino, né? E é muito interessante, assim, a hora em que a cunhada passa a mão pelas paredes e começa a falar sobre a casa, uma coisa até meio Lúcio Cardoso, assim, do que aconteceu ali. Eu lembro que na crítica eu até falei que ela era meio animista, né? Meio louca com os objetos. E é sempre assim, né? No filme, no Lilian M, as coisas não têm uma virada óbvia, né? Quando você acha que a Lilian vai sossegar o facho, acontece uma outra coisa bizarra. E nesse caso é muito interessante porque justamente a junção de uma mulher e outra conversando, né? Sem o olhar do homem como interlocutor, né? Então, de fato, é outro ponto assim a ser considerado no filme. Que, aproveitando, né, esse ponto que o Roberto falou, assim, como você tinha trazido também, André, essa questão do filme dentro do filme, Uhum. né, essa personagem enfim, da Lilian, ela tá sempre meio que escutando isso, né, desde o começo, né, o marido dela, né, conta o que ele planeja para a vida dela, assim, e ela meio que vai vivendo aquilo até, enfim, romper e ir para a cidade, assim. E Uhum. depois a gente tem o personagem do Braga, que eu acho que aí é algo bem assim, irônico, né? Que ele fala assim, nossa, bom como você me ouve, né? E assim, por a fala dele, até parece que é uma questão quase que submissa com ela, assim, mas eu acho que, na verdade, tem uma integridade de não responder, quase que não se submeter àquela conversa dele, né? Porque Uhum. até quando a Carol Almeida estava aqui falando com a gente dos filmes da Ana Carolina, ela fala de uma mediocridade masculina. Né? E isso fica muito evidente nesses momentos em que a Lilian escuta esses homens. Né? Você deixa eles mesmos falar e eles mesmos se mostram, né, o quão Você dá a medíocres corda e eles se matam, e né? se Eles se enforcam. Né? asfixiam. Uhum. Só que aí tem uma coisa que eu acho interessante, que é assim, logo no começo da relação dela com o Braga, ele dá aquele apartamento. E ele fala o seguinte, eu quero que você fique me esperando, eu não quero que você trabalhe. E essa relação dura um tempo ainda, né? Assim Sim. como no final também, que o Gonçalves também dura um tempo, assim, depois que ela entende que ele quer ela dentro de casa. Então, quando você também falou lá, né, que tipo, ela passa por todos esses filmes, todas essas histórias para no final se libertar, e parece que em parte ela queria vivenciar um pouco o que esses outros homens da cidade, talvez, lhe propusiam, assim como o marido no interior. Uhum. Então, assim, não era só uma questão de sujeição àquelas coisas, mas era talvez um certo interesse, eu ver o que é isso, né? Sim, O que sem é essa dúvida. vida de alguém que fica num apartamento? Sem dúvida. E eu acho isso muito interessante, assim, e que ela mesmo ficando nessas situações é como se ela não perdesse a integridade dela, assim, sabe? Você não desconfia que ela se submeteu a esses caras, assim, né? Ela se mantém muito Uhum. íntegra em todos esses momentos, assim, eu acho muito interessante isso no Sim, filme, sim. assim. Como a gente falou agora há pouco, né? Essa questão da transitoriedade, né? Ela quer curtir a experiência, ela quer passar pela experiência, qualquer que seja, né? Ela queria sair daquela camisa de força em que ela estava no início, e aí ela vai indo desse jeito, em espiral, em loucuras, né? Até chegar a um fim que é inusitado, né? Que é um fim aberto, né? Justamente por isso que é tão inteligente. Mas tem um momento nesse filme do Lilian M que trata do Braga, se a gente parar para pensar, ele termina com um incesto, né? Então há um momento em que o Braga, o filho gay, e ela
transam. Então, você falar sobre isso, você colocar isso em tela, há de se ter um tremendo de um culhão. Não é verdade? Vamos ser sinceros, porque é muito fácil você fazer obras laudatórias ao governo, qualquer que seja, muito fácil você se prostituir intelectualmente, é muito fácil você seguir o caminho mais curto, porém mais equivocado, e o que há de digno, de forte, né? de muito sensato, como se diz hoje em dia, ela podia ser uma fada sensata, né? Uma fada sensata do cinema. O que acontece é que ele justamente conseguia fazer esse caminho mais difícil. Olha o tanto que a gente já falou em pouco tempo sobre o filme, né? Quantas camadas tem aí? Como é que alguém que na época era pai de família, já era um pai de família, um senhor pai de família, trabalhava em publicidade, como é que ao mesmo tempo ele tinha aquela cristiânia, né? Aquele desejo, aquela contracultura toda explodindo no peito? Isso é raro de se ver em gerações posteriores, né, que foram mais domesticadas, ou enfim, que passaram por outros processos de libertação. Né? Em tempos como os atuais, em que a gente fica à mercê, inclusive, de um elemento externo, dessa situação toda que parece mais um episódio do Além da Imaginação, do Rod Serling, a gente nunca imaginaria que isso ia acontecer. Né? Você pensa, poxa, como é que alguém pode ousar? Né? E não foi só ele, foi um espírito livre que havia, né? A vontade de falar coisas absolutamente indigestas, indigestíssimas. Né? Você colocar um senhor barrigudo, né, burguesão, transando, né? Não mostra a cena, obviamente, mas mostra um posterior, né? Um momento posterior, em que ele se dá conta do que ele acabou de fazer. Isso é rodriguiano. É rodriguiano em tela grande. Só para complementar, eu vi que a Ivonete mandou uma pergunta, mas só para complementar que quando acaba essa cena tem uma coisa que eu acho muito curiosa, que é que, que o homem sai do coito, assim, do coito em conjunto, ele acorda surpreso e ele fala, nossa, e agora? E a minha moral? O que eu vou fazer, sabe? E eu acho isso muito curioso, porque eu acho que essa moral também, sei lá, essa moral imposta pela sociedade, eu acho que ela atravessa muito a reflexão dos personagens do Reichenbach, assim. Não necessariamente que eles sigam essa moral, mas eu acho que eles sempre refletem sobre isso, sabe? O que mais dói aquele homem é ter feito aquele coito, assim. É a surpresa dele com como ele vai lidar com o seu próprio interior depois de ter feito isso. E uma coisa que tem a ver com o que o André falou, da personagem da Lilian, é que todos os momentos ela passa por esses diversos homens, mas muitas das vezes ela diz que ela ainda é casada, como se ela ainda tivesse uma relação com um rapaz da plantação de chuchu, assim. E eu acho que isso também tem a ver com como ela se enxerga nesse lugar, assim, sabe? Porque eu sinto muito que ela volta para pro interior, que ela volta para o campo, que ela volta para a plantação de chuchu, e de alguma forma é meio como se nada tivesse acontecido, assim, ela saiu de Malinha num dia que de repente ele foi passear, viveu as suas aventuras e voltou, assim, sabe? Não existe muito uma desesperança dele de que ela não volte ou algo do tipo, assim. Eu acho que de alguma forma ela sempre se considera também ligada a ele até o momento em que ela, sei lá, talvez volte lá para execrar aquilo, para ter uma última noite e ir embora de vez, assim. Mas é interessante que quando ela volta já uma outra pessoa, né? Sim, com Ela certeza. transa, efetivamente ela transa, tem uma relação sexual com o marido, e não de um homem cobrindo ela e profanando, enfim. Ali os dois estão em pé de igualdade, estão transando e ela goza. Né? Das outras vezes, se a gente vê, a câmera é bem explícita no sentido de colocar o olhar dela. Ela está simplesmente olhando para o teto, esperando o tempo passar. Quando ela chega, já nessa versão mais fálica, mais senhora de si, né? A gente imagina que seja, porque é um final em aberto, sabe-se lá o que pode acontecer com a personagem depois do fim do filme, né? Mas o fato é que ela já volta transformada, né? E ela consegue ter uma relação de, ali sim, transar, gozar, se sentir mulher e ao mesmo tempo ir em frente. Né? Não existe uma visão, esse moralismo, né? Que os personagens do Benjamin Catan eram excelentes nisso. O Império do Desejo, ele faz, quem puder ver, veja, assim, por favor, porque trata muito disso.
né? Esse personagem janotinha, chatinho, corretinho, né? E que fala muito, inseguro, e que ao mesmo tempo acaba se metendo em situações loucas, né? Fora do controle dele, e esse redemoinho acaba pegando ele pelo cangote e transformando ele brutalmente, né? O Império do Desejo, isso é muito forte. E o Benjamin conseguia dar essa medida, né? Essa coisa, o ridículo daquele homem, né? Em um ator que efetivamente sabia que estava fazendo um deboche daquilo. Isso quando a gente vê o filme e tenta entender, assim, tenta entrar naquele ambiente e ver as relações que existem ali dentro, o ator, como tudo estava muito costurado, né? O Liliane está muito bem costuradinho no espírito da época. E por isso que ele se mantém até hoje. Eu acho interessante também essa questão da moral, que eu acho que a própria Lilian, assim, ela quebra um pouco isso. Tipo, nesse relatório que ela faz, esse relatório confidencial, ela olha diretamente para a câmera, né? Sim. Ela fala, por exemplo, essa foi a primeira noite que eu dormi na cadeia, que eu passei a noite na cadeia, assim, como se fosse, se não fosse a única, né? Se não fosse a primeira vez. Então, acho muito interessante, assim, como o próprio filme e a própria Lilian quebra também essa dinâmica dos bons costumes, assim, essa moral que se tem. Sim. E o quanto é recorrente também esses personagens que por vezes têm um discurso, assim, mais moralista, mas que acabam, né, quebrando esse próprio Quebrando a discurso. cara. Sim. E no Justamente. início, se a gente perceber, na hora em que o Carlão começa, o entrevistador, que a gente sabe que é o Carlão, né? Em que ele começa a entrevistar a personagem, ele fala: qual o seu nome? Ela fala: Célia. Célia era o nome da atriz, da Célia Benvenuti. Então há sempre esse jogo de metalinguagem, né? Depois ela fala, ele responde: não, eu digo no filme, Lilian. Não, seu primeiro nome, Maria. Então você tem um monte de quebradas ali, né, em poucos segundos. Né? Esse jogo de metalinguagem era a cara dele, né, de uma geração, inclusive. Temos uma pergunta da Ivonete, né? Ela questiona se a censura cortou aquela cena, né, do pai com o filho na cama na época, ou se ela sequer foi filmada. Olha, Ivonete, esse é um momento da gente falar algo muito trágico que está acontecendo atualmente no nosso cenário cultural. A sua resposta poderia, em tempos normais, ser respondida com uma mera consulta à internet. Houve tempo no Brasil em que houve um site chamado Memória da Censura no Brasil. Infelizmente, esse site, salvo engano, tomara que eu esteja enganadíssima, mas foi tirado do ar. E nesse site a gente fazia isso, assim, muitas vezes eu recorria a ele, inclusive para os meus livros, para os meus textos, em que havia esses pareceres. Você, inclusive, conseguia ver quem havia deferido, porque eram imagens escaneadas, né? Muita gente saindo ali do armário, gente que hoje se coloca, né, de grandes bastiões da democracia, mas ali assinando pareceres lamentáveis. Então, o que eu posso lhe dizer é isso. Se houvesse essa ponte, se a gente conseguisse ver esses documentos, porque documento é algo intangível, né? Acho que no momento atual as pessoas não estão conseguindo discernir o que é tangível do que é intangível. O papel escaneado é intangível. O papel que está ali, ao mesmo tempo, é tangível. Você pode, inclusive, pegá-lo, rasgá-lo, jogar fora, colocar no fogo e fazer um despacho com ele. Dane-se. Ok, faça isso. Mas a força que existe nele é intangível. É um patrimônio cultural que se renova ad eternum. Então, se a gente tivesse acesso a esses canais, sua resposta seria facilmente respondida. Sua pergunta seria facilmente respondida. E aí está o site realmente fora do ar. Está fora do ar. Vamos falar a data de hoje, Roberto? Qual o dia de hoje? 8 de setembro de 2020. Qual o dia e mês? Para a gente colocar isso, a gente guardar e a gente lembrar do que a gente falou daqui a alguns anos. 8 de setembro de 2020. Vocês do futuro,
Fiquem cientes que alguém falou. Outras pessoas falaram. Pois é, o Fábio Rogério pergunta não, ele comenta na verdade, né? Dizendo que esses personagens falando diretamente para a câmera são algo recorrente na obra do Carlão. Sim, sim, sim. Quer comentar um pouco a respeito? O Fábio quer comentar alguma coisa também? Sim, esse recurso não é nem sequer inventado, né, pelo Carlão. Essa influência da novela vague, né, essa coisa da metalinguagem, realmente. Porque quando a gente chega na geração do Carlão, o Carlão é um cara nascido nos anos 40. Né, significa que ele viveu da geração 68ista, né, dos anos lá de 68. Então já era muito comum essa blague, essa maneira de se brincar com o espectador. Ele não fazia isso de uma forma para chocar a burguesia tão somente, mas era um deboche, de fato era um deboche. Sempre foi um cara muito bem-humorado. Eu lembro agora, deboche, eu lembro que há pouco tempo, no curta-circuito mesmo, agora em setembro a gente vai exibir o filme Demência, um debate que eu fiz inclusive com o Fernando Oriente sobre o filme, e é um momento em que o amigo do Fausto entra num camburão e lá dentro tem um cara imenso, fecha a porta e a gente ouve gostoso. Então a gente sabe que o cara muito provavelmente sofreu algum tipo de abuso, alguma coisa horrível aconteceu com esse senhor, coitado, que entrou no camburão. Mas é esse deboche, essa vontade de brincar com a câmera. Né? Esse senso de humor era muito, muito forte nessa geração deles. Né? Esse clima de praticamente eram colegiais às vezes, né? Piadas que a gente faz com um amigo de escola, que a gente tem liberdade para fazer, mas eles faziam com o público. Então havia essa verdade, havia esse sentimento de verdade. Né? A obra do Carlão deixa isso em vários momentos. Né? E sempre, geralmente, quando tem essas piadas assim, essas coisas bem politicamente incorretas, quem fazia era o próprio Carlão. Era a voz dele. Então, o próprio Lilian M., ao momento em que o Spivak entra num Fusquinha do táxi, e um dos muitos atores da Boca faz o personagem do motorista. E aí eles começam a brigar. Quem dubla esse cara, esse ator da Boca, é o Carlão. Então o Carlão aparece o tempo todo, ele está fusionado com o Lilian M. Né? E se a gente for partir para uma leitura maior, quem sabe fosse uma forma de estar próximo à mãe, um abraço, um beijo à mãe, né? Porque não era muito comum ele dedicar os filmes a Lula, né? A Luíse. Né? Sempre ele era muito fissurado com essa questão do pai. Às vezes assinando de propósito Carlos Oscar Requembar Filho, e às vezes não, só Carlos Requembar. Mas essa ponte, com essa ligação com o pai, com a família, era muito grande. André, você estava falando da questão da censura até que a Ivonete perguntou e das cenas cortadas. O Francis, quando teve aqui, debate passado, ele falou uma coisa muito importante sobre a figura do Inácio na Boca, né, nesse momento, e acho bacana notar que o Lilian M é um filme montado pelo Inácio, assim, e ele falou outra coisa também que eu achei muito, muito, muito massa, assim, que ele falou que é como se o Carlão tivesse uma educação ideológica godardiana, assim. Sim, sim, isso é muito recorrente, sem dúvida. Então, só que eu acho que é muito curioso, assim, porque, enfim, depois, os filmes que ele faz mais pra frente, né, acho que, sei lá, talvez a partir do Anjo do Rabalde, do Alma Corsária, ele não tem que lidar com essa questão da censura, assim, mas até lá, eu acho que esses elementos da montagem que estão nos filmes dele são muito importantes para talvez para fazer com que os filmes possam ser exibidos, ou talvez eles tenham muitas vezes que ter remontado esses filmes, assim, e uma coisa que eu acho que é muito curiosa, assim, é que tanto Carlão quanto Inácio são pessoas muito, muito arrojadas, assim, que, sei lá, eles versam muito sobre cinema e sobre N mil outras coisas, e disso eles montam um filme, sabe? Não à toa o Lilian M, sei lá, 1000 filmes dentro de um só, assim. Queria que você falasse sobre isso, assim, você acha que existe uma influência, assim,
forte do Inácio nesse filme especificamente, se isso tem alguma relação com a censura, assim, porque Olha, é muito curioso. Aham. Olha, de ser uma relação com a censura propriamente dita, não vejo esse como sendo o caminho. Acho que ali o que houve foi um encontro de um clique muito forte entre pessoas que coabitavam aquela São Paulo cinematográfica do período, né? Isso eu vejo mais por aí do que uma frente deles contra a censura. Não é muito o estilo. Acabava sendo por via transversa, mas não era o objetivo principal. O objetivo principal era fazer cinema, sobreviver também. O ator, ele, nessa época, era empregado de uma firma de publicidade, né? Ele precisava se manter a família, mas, ao mesmo tempo, com esse espírito que era muito, muito dele, né? Se vocês pegarem, por exemplo, essa Rua Tão Augusta, né, que ele fez lá nos primórdios, né, em que é um passeio pela Rua Augusta, e eu lembro que ele sempre se referia ao momento em que aparece um gay totalmente transtornado, dançando, e ele falava para o André, eu lembro disso até hoje, né, essas cenas assim. Então sempre houve, né, você falar de homossexualidade nesse momento de trevas, né, é evidente que deixa claro, como a gente falou agora há pouco, uma coragem muito grande, né? E essa geração foi muito marcada, como eu falei agora há pouco, pela novela Vague, isso é a chinesa, o Orlando Parolini lendo trechos de poemas, e esse clima, né, de um filme que não faz muito sentido, e ele sempre numa posição de vate, assim, de profeta, falando coisas profundíssimas, e mistura com sexo e com danação, no mesmo como no próprio Fausto, né? Então tudo isso é muita obra desse pessoal, né? O Carlão foi um representante muito forte dessa geração, mas é sempre bom ressaltar que ele teve uma habilidade que nem todo mundo teve, né? Ele conseguiu sobreviver no cinema, muito embora fazendo concessões como essa que a gente está falando, em que ele trabalhava numa agência de publicidade, mas ele conseguiu viver de cinema, se nutrir de cinema e criar, digamos, um culto, inclusive, ao cinema, né? Quando ele faz a Sessão do Comodoro, ele vira um personagem da cidade, né? Ele vira um personagem do meio cultural brasileiro, que ali fomentou, foi uma fornalha de pessoas e gerações comparecendo ali, né? De pessoas, gerações que eu digo de idades diferentes e mentalidades diferentes e origens diferentes. E ele conseguiu nutrir isso, inclusive entendendo o fenômeno dos blogs, que eram tão amaldiçoados, né? Hoje em dia é muito fácil a gente falar sobre a crítica na internet, mas nem sempre foi assim, havia um descrédito muito grande. Ele foi uma das primeiras pessoas, sem dúvida alguma, que entendeu que ali havia uma possibilidade, havia digamos, um Parnaso, né? Uma amplidão muito grande de pessoas que eram fora do sistema aí com todas as aspas, né? Porque é um termo tão antiquado, mas enfim, que eram fora dos meios comuns, né, de divulgação cultural e que estavam fervilhando e se falavam, né? Ele conseguiu entender isso, ele teve essa habilidade. Ele foi produtor, ele foi também compositor, ele fez as trilhas sonoras depois, mais para o fim da vida. Então ele conseguiu ter esse ar puro, né? Como eu sempre falava, ele tinha os olhos livres. Ele conseguia ver o cinema de uma forma muito ampla, né? Sem ficar restrito ao fato, eu sou um realizador, eu sou um cara culto, eu sou o Moisés aqui da história toda, eu vou conduzir vocês ao povo escolhido. Não, ele tinha essa vontade, essa verdade de cinema, mas ao mesmo tempo com uma inteligência e com uma habilidade muito grande. Por isso que pessoas desse tipo fazem muita falta em momentos como o atual, né? Porque nem tudo se resolve pela técnica pura e simples, né? Nem sempre tudo se resolve pelo apuro ou pelos contatinhos, o que seja. Às vezes a coragem, né? O enfrentamento de peito aberto é muito importante. Então eu vejo o Carlão mais por aí, era algo íncito a ele, era algo dele, Carlão, essa coisa de ir contra a corrente. Mas quando convinha, era bem hábil de saber utilizar essa corrente, né? Porque ele fez uma produtora. Então, essa junção, esse jogo complicado, isso é uma aula
né, de vida e uma aula de se entender o país em que a gente vive. Isso fica. Outro aspecto interessante, eu acho que dentro dessa chave é como ele acaba canalizando essa erudição, né, nos filmes. Uhum. É Sim, algo sim. muito notório, é algo muito recorrente na obra dele, como você bem falou, né, a leitura, a declamação de alguns poemas, personagens que representam, assim, quase como uma espécie de oráculo em relação ao seu próprio tempo, mas tudo isso está ali condicionado à experiência do momento, né, o contato com o mundo. Então é um troço que eu acho que o Calão nunca perdeu de vista, né? Desses Uhum. personagens todos, independente de suas condições de formação, o que importa para eles é o contato com o mundo. É a partir disso que se germina uma transformação. Né? No Lilian a gente vê isso muito bem, Uhum. né? Assim, é um personagem que sai do interior, né? Que viaja, mergulha nesse looping de situações que se repetem, né? Que são basicamente assim potencializadas pelas mesmas finalidades, mas a Uhum. personagem vai se transformando, vai ganhando casca, né? A vida vai trazendo essa casca. Sim, E aí, no sim. final das contas, quando ela retorna, né, para o interior, ela já não é mais a mesma coisa, não tem como mais ser, né, aquela personagem ingênua, aquela figura né, do campo. Não, é alguém ali que se sente, né, prevalente, né, tem, né, Uhum. ciência do que quer. Então, eu acho algo muito bacana de a gente pensar, né, desses personagens que vão, de alguma maneira, ou mostrando sua consciência ou ganhando consciência a partir dessas jornadas. E Sim, quase sempre sim. são filmes de jornada, né? São filmes de travessia, né? Tem esse ar épico, né? No modo como esses Uhum. personagens encaram o mundo e a erudição, né? Muitas vezes ou enfim, é trazida de forma jocosa ou respeitosa, mas isso só funciona porque tem contato com a vida, né? Com a carne. Né? Não é um troço ali Sim, sim. isolado, né? E muita Bacana. quebra de expectativa, né, Roberto? Porque quando a gente vê o filme, a princípio, a sensação que passa é que a Maria deixaria de ser Lilian, ou seria até mesmo um híbrido Lilian-Maria, ficaria com o esposo, teria até uma relação de prazer com ele, uma relação renovada com ele, com as crianças, com os filhos, mas quando ela sai, ela pega a trouxinha e sai do casebre, esse final aberto é muito chocante, né? Uma aberração, né? Porque a princípio o cânone, o que o cânone diria? Não, ela saiu, se redimiu, ela quebrou a cara, ela vai pedir arrego ao ponto de partida, né? Geralmente essa é a estrutura folhetinesca. Mas quando ela sai, quando ela pega a maletinha dela e sai pela estrada e o gravador começa a andar em looping, né, e ficar rodando, rodando porque a fita acabou, significa que esse relatório confidencial é só uma mirada do abismo. Né? Existe a gente, como toda obra em aberta, né, essa grande sacação, né, moderna de você não saber para onde esse personagem vai. Você não consegue definir. Ele é um continente, ele é alguma coisa maior, né? E ele vai indo de uma forma que você não vai mais conseguir controlar, né? Por esse jogo ilusório de espectador e filme. Não. Então isso faz pensar. E na época era algo que de fato chocava. Se hoje em dia a gente passasse um filme, claro que repaginando com a estética, né, atual, e se você botar um gravador de fita, até as crianças, as pessoas mais jovens não vão entender o que é aquilo, né? É um Tiranossauro Rex, é uma coisa muito antiga. Mas se a gente fosse repaginar isso, façam esse exercício, né? Se a gente fosse pegar a Lilian M, transpô-la para uma versão 2020, seria estranho. Porque o fato dela sair é uma chave muito ampla, né? É um poder, é uma liberdade muito ampla que o brasileiro não está acostumado. Né? E na época, em 75, menos ainda. Não, eu acho interessante pensar que, né, que nesse movimento, a gente fala, né, que ela escuta muitas histórias no final, né, mas a gente entende que a gente não sabe muito bem para onde ela foi, esse gravador termina, mas ali é ela contando a história, né? E ao mesmo tempo a gente tem a pista de que ela volta Ela parou.
Mas que ela também volta Falou, para aquele né? Desculpa, eu Você não não entendi. sabe, fica tudo solto, né? Fica tudo. Não, sim, mas eu digo assim que ela conta aquela história no presente, né? Então a gente E sempre. a gente não vê a mão colocando. Sim, a gente não vê a mão colocando mais um rolo e continuando a gravação. Não, você não sabe o que vai acontecer, o que aconteceu, né? Comentou, André? Eu não entendi se você terminou o comentário ou não. Não, eu terminei, mas eu acho que deu uns delay no meio aqui, acho que a gente se interrompeu sem querer, assim. Teve. É difícil a internet, assim, daí eu até fiquei um pouco confuso, mas era isso, só comentar como né, a gente não sabe o que foi, mas de qualquer jeito ela deixou de ser alguém que escuta para ser alguém que conta. Eu acho isso interessante no filme, né? E como que, por exemplo, assim, ela volta para aquele apartamento agora, e aquele apartamento, cara, é de um ex-amante dela, mas agora também é ressignificado, né? Assim, eu acho que interessante que assim, a gente tem essa pequena fagulha que mostra que assim, existe alguém transformado aqui já, né? A gente não sabe o que ela Sim, viveu sem depois dúvida. daquilo, mas a gente tem uma parte assim Sim. que a gente vê assim, essa diferença assim. Sim, ela sai do início manipulada para um final e para um enredo manipulador, né? Ela passa a ser a manipuladora, né? Ela consegue entender o que está acontecendo e se colocar ali naquele enredo, né? Quando ela vai ao final, perto do final, ficar com o Braga, né? O Braga não, com o personagem do Hinch, que tem a irmã, aquilo é uma sensação de você colocar um leão em uma jaula de canário, né? Você vê que ela está fora do lugar, ela até tenta fazer essa versão mais pacata de vida, mas ela não consegue. Isso, novamente, são questões que a gente pode falar, assim, né? Nós aqui, pessoas que estamos debatendo um filme, mas pense em quem via, né? Pense, fica. Porque se ainda hoje a gente debater sobre liberdade sexual, poder sobre o próprio corpo, se isso ainda hoje é um tabu obsceno, em 75, né, pré-abertura, um país latino-americano, no meio de uma fase até de um pouco mais de extensão da ditadura, mas era essa coragem, né? Era essa coragem a qual a gente se referiu várias vezes aqui no debate de hoje. Ele era um cara corajoso, ele sabia fazer por onde, né? E pagou um preço. Muitas vezes ele teve os filmes, né, impedidos, mas por golpes de sorte, por golpes de muito talento também, ele conseguiu ter os filmes liberados, como foi o Amor, Palavra Prostituta, veio através de um. Conseguimos vê-la depois de que ele ter sido exterior, na Holanda, né, em Roterdã. Então, esse Carlão Peregrino, né, que passa por tantas fases, né, a gente falou sobre a Rua Tão Augusta, Carlão lá, seminal, novíssimo, até o Falsa Loura, houve muitos Requembaques aí no meio dessa trajetória, né? Então, ele próprio não ficou numa jaula, né? Ele era possivelmente um leão grande não ficar numa jaula de canário, e assim foi que ele conseguiu legar para a gente os filmes. Bom, Ivonete fez um comentário mais longo, vou tentar resumir, né, de alguma forma. Ela estava mencionando lá aquela relação do Carlão com os críticos, né, a força que a Teorema, que é uma revista editada pela Ivonete, recebeu, né, do Carlão, ganhou um prêmio chamado Comodoro, Cap Comodoro, né, no caso, que era um prêmio que o Carlão entregou a vários veículos Sim, sim. independentes, né, principalmente blogs de O cinema. Adilson Marcelino também, né, Cota? É bom a gente falar. O Isso. Adilson Marcelino, um pesquisador mineiro, off do centro mais óbvio do debate cinematográfico, gay, falando sobre mulheres, e ganhou o prêmio. Né? E totalmente sem patrocínio de ninguém. O Adilson é um fenômeno, ele fez tudo, Adilson Marcelino, ele fez tudo isso sozinho. Então, o Carlão tinha esse entendimento, né, de olhar, de ter esses olhos livres e poder entender o fenômeno cinematográfico aqui no Brasil de uma forma mais abrangente. Né? Ele era muita coisa, agora sectário, felizmente ele nunca foi, não mesmo. Só abrindo esse parênteses em relação ao Adilson, enfim, ele foi convidado, inclusive, para comentar algumas sessões aqui, né, do Cineclube, e ele falou que não aceita mais comentar
né, sobre cinema, justamente porque nos 20 e poucos anos de carreira dele, ele recebeu muitíssimo pouco espaço, né, nos festivais, nas mostras de cinema, e que ele só aceita comentar sessões do curta-circuito, justamente porque é um espaço que sempre deu atenção a ele. Né, e o Adilson é dos maiores especialistas que nós temos em cinema brasileiro. Bom, em relação aqui ao comentário da Ivonete, ela fala que não à toa, né, o Carlão tem 4 filmes naquela lista de 100 filmes da Bracini, que é certo exagero, né, de acordo com as palavras da Ivonete, porque existem outros diretores que receberam, né, menos ibope, né, mas que isso tem muito a ver com a relação entre a cinefilia e o Carlão, né, e a força que ele sempre deu a críticos iniciantes que tem, né, que o tem como uma espécie de farol, né, até hoje. É o caso meu também, de certa maneira, né? Sim, sim, muita gente, né? Essa lista especificamente da Bracini até pode ser questionável, porque, enfim, seria uma associação que pautaria quais seriam os 100 maiores filmes, muita coisa ficou de fora, né? Inclusive, eu falei sobre isso, mas, de toda maneira, em qualquer tipo de especulação intelectual que se faça sobre o cinema brasileiro, esse pessoal da contracultura, e dentro do nicho da contracultura, o Carlão Requembar, que foi, como eu disse, vou repetir pela milionésima vez, além da cultura, da doçura, houve uma habilidade, um cara muito hábil para entender o jogo, o cenário. O Carlão Requembar é uma figura incontornável. É impossível você falar de cinema do Brasil sem falar dele. E se você for falar de cinema do Brasil sem citá-lo, algum problema há. Né? Porque ele conseguiu fazer esse ponte entre o off, né, entre aquela underground e tal, entre pessoas que não eram patrocinadas, entre pessoas que foram e estão aí até hoje com a cara e a coragem. Ele conseguia fazer esse meião de campo, mas também tendo estrelado pelo Selton Mello, né, que por sua vez também é um cara aberto a outro tipo de cinematografia que não aquela quadradona, né? Mas o Carlão conseguiu fazer isso, efetivamente. Né? Conseguiu surfar, navegar e mantendo-se muito íntegro, né, a ele mesmo. Isso é uma vitória muito grande, porque nem sempre é possível. Muitas vezes as pessoas querem, os realizadores querem ter isso, ter esse poder de fogo, de estar presente, mas a estrutura é tão cruel que pega, mastiga e cospe fora. Isso a gente vê em vários e vários realizadores, né? O próprio trabalho do Encontro, desses anos todos, já são 15 anos, né, em que eu investigo no cinema, enfim. Se parar para pensar, tanta gente que está ali, do bolo, é que muitas vezes comentado. Né? Esse é o grande drama da gente sacralizar o cinema, da gente olhar só porque é óbvio. Né? O Brasil não é só o cinema novo, né? O Brasil também não é somente tão sequer a boca do lixo. Né? São essas junções a movimentos independentes, a seres como, por exemplo, Pedro Camargo, que era um cara totalmente independente, faleceu há alguns anos, e fez pérolas, joias de investigação. Né? Então, esse todo do Brasil, esse cinema imenso, isso é que me fascina, né? E que deve ficar como uma marca assim, para as pessoas, vocês que estão aí no futuro vendo, pensem nisso, porque essa fatia do bolo ela é muito enganosa. Essa fatia do bolo ela é só uma reflexão, às vezes, muito questionável do que você entende que seja o bolo. O bolo é muito grande, o bolo é imenso. O que aconteceu no cinema brasileiro, desde os primórdios da Era Silenciosa até hoje em dia, é escabrosamente louco. Né? E há momentos assim de grande maestria, de grande arte mesmo. Muito embora digam que não exista, né, porque é o caminho mais fácil, dizendo, não exista, não é isso. Mas o cinema brasileiro é muito maior, né? Se você pegar, e aí eu vou acabar me empolgando, mas enfim, se a gente pegar, por exemplo, os curtas que foram feitos pelo Fernando Sabino e pelo Davi Neves, olha que ponte linda que ficou. Eles queriam falar sobre os escritores da época, mas com uma proximidade, né? Uma câmera afetuosa, afetiva. E aí você tem momentos divinos, você tem curtas sobre Pedro Nava, sobre Drummond de Andrade. Isso também é cinema brasileiro. Caramba.
né? Não é só o medalhão, não é só a ponte que, para minha geração, falavam que era. Minha geração cresceu à base de muito cinema novo, que tem, obviamente, todo o seu talento e seu potencial, mas quando começa a se erigir em um monumento e pretender um monopólio do saber, aí que fica feio, né? Aí que fica equivocado. Então, essa fatia do bolo é muito grande, porque o bolo é imenso. Cabe muita coisa, cabe muito sonho, cabe muita derrota, cabe muita luta, cabe censura, cabe machismo, cabe feminismo, cabem pessoas que foram abandonadas ao longo do caminho, cabem pessoas que se reinventaram ciclicamente, né? Cabe muita coisa, né? Esse país esse patrimônio nosso, isso é indelegável da nossa alma, né? Então pensem, considerem esse bolo com muito carinho, porque ele é grande demais. Não acaba não, é muito grande. Outra pergunta aqui do Fábio, né? Como foi a bilheteria do Lilian M? Provavelmente foi pequena, Foi porque não pequena, era foi bem pequena. não era o tipo, né? É. Até O o pôster, primeiro- o pôster até tem a Lilian, né? A silhueta feminina, alguma coisa mais assim, mas não é tão apelativo para a época. Na época, outros filmes faziam pôsteres, inclusive, bem mais arrojados, digamos assim, né? E conseguiam bilheterias maiores, né? Mas o Lilian é, o, M não foi um fenômeno de bilheteria para o Carlão, não. o primeiro filme do Carlão realmente ter um retorno maior de Foi o bilheteria Anjos, foi Anjos da Rabalho. o Anjos. Mas o próprio Ilha dos Prazeres Proibidos também teve um público Sim, verdade, maior, sim. né? Assim, então, é no Sim. final dos anos 70, comecinho dos anos 80, que a carreira dele começa a ter essa Uhum. adesão popular um pouco maior, né? Mas até então os Sim. filmes não tinham tanto retorno financeiro, não. Porque, assim, a maneira com que era vendido era uma coisa de sexo, né? Ó, sexo, um pelado, transando, eles estão numa ilha, a Ilha dos Prazeres Proibidos, enfim, tem uma tenda, mulher pelada, peito, bunda, enfim. Mas não era só isso, o Carlão contrabandeava, né? Ele traficava muita coisa para dentro desses filmes, muitas coisas de indagação, de especulação. O próprio Império do Desejo, a começar pelo nome, foi para rivalizar com o Império dos Sentidos. Não era para ser esse o título, Império do Desejo. Isso aí foi uma coisa comercial inventada que ele teve que engolir a seco. Mas é interessante isso, porque mesmo o pessoal que acompanhava como eu, e olha que eu sou mulher, era bem esquisito, viu? Ver aquela sala especial, aqueles programas com filmes que o pai e a mãe diziam que você não podia ver, e você, obviamente, por conta disso, você queria ver. O Ilha dos Prazeres Proibidos é um dos filmes muito clássicos ali da sala especial, né? Eu passava muito, porque era a oportunidade das pessoas verem gente pelada, né? Só que não era só isso. Se você pega algum momento ali do filme, se você pega os diálogos, são coisas nonsense, né? Existe todo um suporte ali filosófico para o filme que quem quiser ver tão somente pelo viés de peito e bunda pode até ver, mas ele conseguia contrabandear muita coisa ali para dentro. Ouvindo agora o que tu falou, eu lembrei muito de um texto que tu escreveu há um tempo atrás, já, acho que se eu não me engano é 2009, que é A Mulher no Cinema Popular da Boca do Lixo. Sim, sim, E sim. tu traz justamente essa comparação que não se trata de fechar os olhos para um elefante em uma loja de louças, assim, mas de ver as sutilezas da loja, apesar da presença do elefante ali. Eu achei uma comparação muito interessante, assim, de se atentar para ver além, né? Ver essas sutilezas, ver além daquilo que serviu como chamariz ao público, né? E eu acho que por vezes Serviu. esse é um exercício muito interessante, mas também é difícil, né, de se fazer. Eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso. Sim, é interessante você perguntar isso, porque muitas vezes nesse movimento de renovação da crítica, né, que a gente tocou aqui ao longo do debate, houve momentos em que alguns foram por um caminho de endeusar o diferente pelo simples fato de ser o diferente. Te dou um exemplo. Vamos pensar no cinema da Boca do Lixo. O cinema da Boca do Lixo não é só um, né? Porque se a gente pensar
que é a nossa palma de ouro, né? Tão famosa, enfim, essa questão toda do reconhecimento internacional. Essa veio de uma produtora da Cine Distri, da Boca do Lixo, isso quer dizer muita coisa. Ao mesmo tempo, a Boca do Lixo também tinha Walter Hugo Cury, a Boca do Lixo também tinha esse doido do Requembar, do Carlão. A Boca do Lixo também tinha depois, na fase final, aqueles filmes mais pornográficos por si só, filmes às vezes bem mais apimentados, em que o Carlão, inclusive, fazia a montagem, viu, gente, se colocando como Alfred Steen, era o pseudônimo dele, fazia a fotografia, perdão. E, enfim, então foram muitas jogar, né? Foi uma trajetória muito diferente, né? Então é preciso a gente separar o joio do trigo. Por favor, é preciso separar o joio do trigo. Não se pode comparar, por exemplo, o cinema do Miziara só porque foi feito na Boca do Lixo. Você não pode comparar em termos de amplitude, em termos de profundidade, com, por exemplo, do Cury. Essa que é o X da questão, né? E a gente, por dever ético, a gente tem que ter essa compreensão, porque senão a gente empastela tudo, vira um pastichão e tudo vira a Boca do Lixo. Não! Né? Você tem, por exemplo, Nicole Puzzi. Nicole Puzzi fez os filmes, fez, por exemplo, Ariela, que foi um marco, para a minha geração mesmo foi um marco, que era um outro dos filmes em que aparecia gente pelada, e a gente não podia ver gente pelada, mulher, menina, menos ainda. Não quisesse você ser menina nos anos 80, foi sofrido. A gente sobreviveu, mas foi delicado o negócio. Então, era uma forma de a gente poder ver gente pelada. Porém, com o passar do tempo, olha como é legal você ouvir a Nicole Puzzi falando, cara. Ela fala, ela tem noção do que ela viveu, sabe? Ela tem noção do que ela viveu, ela consegue verbalizar isso, ela passou por vários ciclos, enfim, conta isso nos livros dela. Eu até entrevistei ela para o MIS, né, o depoimento para o Museu da Imagem do Som, e é muito interessante ela ter essa consciência de si mesma. Né? Então você não pode comparar a Nicole, se você não pode comparar lá uma Fernanda Montenegro, aquela coisa, né, esse monumento, esse edifício, esse prédio colossal, mas você também não pode colocar num remanchão de ser uma atriz amadora, ou enfim, uma das que passavam lá pelos sofás e assim conseguiam um papelzinho ou outro, sumiam na beira da estrada. Não. Essa complexidade é muito difícil, né? A gente consegue, geralmente, o mais fácil é você falar, não, agora vou endeusar a Boca do Lixo, senão a novo é um saco, eu tô de saco cheio. Não. Não é assim, você precisa entender o todo, se posicionar perante o todo na qualidade de crítico, porque o crítico não é um vendedor de secos e molhados. O crítico é alguém que tem uma tomada de posição. O crítico serve para isso. Se crítico for falar platitudes, está no lugar errado. Pode vender hortaliças. Válido. Mas o posicionamento crítico é você entender esse todo e dentro desse todo você conseguir filtrar os movimentos, as intenções, os momentos históricos, você conseguir contextualizar. Trabalho difícil, né? Porque é muito mais fácil ou você ser chapa branca, aí isso fizeram a mesma coisa, ou você endeusar por endeusar, o que também não é o caso, não pode ser um perigo, né? Nisso a gente volta para o início da conversa, a gente precisa dessacralizar, a gente precisa olhar, compreender, se posicionar, né? E muitas vezes errar, acertar, que seja, mas ter um posicionamento crítico, né? Uma tomada de consciência em relação aos filmes, isso é fundamental. Algum comentário, pessoal? Bom, eu faço coro às palavras da Andrea. Eu acho que pensar o cinema da Boca é algo super interessante, né? Super fundamental para a gente se entender, né? Enquanto pessoas que gostam de cinema, pessoas que se interessam pelo cinema brasileiro. Também é importante a gente lidar com essas fissuras, com essas fendas, essas rachaduras, porque elas fazem parte da nossa formação. Né? É sempre delicado quando a gente menciona o cinema da Boca e evita falar, né, do machismo, né, da construção de um olhar masculino ali muito forte, muito consistente, né, que muitas vezes subjugava
a mulher e tal. E também, né, é importante a gente entender que existem filmes e filmes, existem construções de pensamento, né, diferentes entre esses Sim, filmes, sim. e que não dá para colocar tudo no mesmo balaio, né, não tem jeito, assim, por mais que esses cineastas todos mencionados, eles de certa forma, né, trabalhassem muitas vezes juntos, mas cada um tem um olhar sobre a vida, sobre seus personagens, sobre sua criação, né, sobre o próprio cinema. Sim. Então, essas coisas, para mim, elas são essenciais para a gente não deixar, né, esse cinema assim, tão ou marginalizado ou um pedestal, como você mesmo falou. Assim. Sim, e aí é um desserviço, né, Roberto? Porque você acaba Ah, prestando um desserviço à causa. Quando a gente fala do que é diferente, do que está embaixo do tapete, é para entendê-lo, não é para incensá-lo. Né? É para entendê-lo, tirar o tapete e jogar para a tona. E esse papel é muito importante, né? A gente não pode ir pelo caminho mais fácil. O caminho curto, pode ser até prazeroso para alguns, pelo tipo de retorno que possa ter. Porém, o que é necessário é a gente ter esse posicionamento livre, a cabeça aberta, né? Os olhos livres, como o próprio Carlão chamava o blog dele, saudoso blog do Carlão, para a gente poder entender, né? Porque é uma história muito difícil de ser contada. A história do cinema brasileiro é uma história muito acidentada. Né? A gente quebra umas pedras desse tamanho para poder contá-la, porque os registros são parcos muitas vezes, como a gente falou agora há pouco, há sites que saem do ar subitamente, muita coisa perdida, né? A gente não pode se esquecer, por exemplo, na produção do Cinema Silencioso, por si só, as perdas já são imensas, por conta da base material, né? O nitrato, enfim, que era altamente inflamável. Mas, além disso, as perdas que foram impostas pela inteligência, as perdas que foram impostas pela malversação, né? Malversação de recursos públicos e recursos particulares, muitas vezes. Você tem herdeiros que são difíceis de se lidar. Olha, é tanta coisa que é realmente algo a ser andado com toda a cautela, todo vagar, porque para você recontar, você reconstruir períodos históricos, você reconstruir o fazer artístico, você reconstruir o desejo, o sonho daquelas pessoas é difícil, mas também dá um prazer danado. E é nessa que a gente cai, é nessa que a gente vai, sabe? Porque você fala sobre si mesmo, né? Você acaba falando sobre a sua vida, sobre, caramba, o lugar de onde você veio, né? O teu útero. Né? Quando você mexe em cultura nacional, é isso. A gente estava falando do que é intangível. Isso é intangível. Pô, você pode pegar um DVD do William M, quebrar, picotar, jogar, fazer o que quer que seja com ele, mas o que tem ali impregnado, a quantidade de pessoas que aquilo movimentou, né, em termos de emprego, já que hoje em dia essa questão do empreendedorismo é tão comentada, mas além disso, essa questão artística, o que isso gerou? Quantas pessoas que viram esses filmes e decidiram também ser cineastas ou atores, ou ficar na maquinária, ficar por trás, né? Isso tudo é muito belo, é muito nosso. Né? Pode soar muito piegas isso que eu estou falando, mas eu gosto muito do o Nelson Rodrigues, que a gente citou. Ele não tinha vergonha de ser piegas, eu também não vou ter, não, viu? É a vontade da gente de se redescobrir, da gente voltar ao nosso útero, porque esse é o nosso, da onde nós viemos, né? Essa trajetória louca e dificílima de contar. A gente falou, por exemplo, dos agregados. A figura dos agregados é um troço ultra perverso que justifica o racismo, né? Leva ao racismo introjetado de hoje em dia. É um país difícil, não é um país fácil, mas é bom que dói. O Tom Jobim falava isso, né? Morar em Nova York é bom, mas é tão ruim. Não, é ruim, mas é tão bom. É bom, mas é tão ruim. Peraí, é bom, mas é tão ruim. Agora, o Brasil é ruim, mas é tão bom. Então, é muito isso, né? É a nossa casa, de alguma forma. A gente pode não estar aqui, a gente pode estar em outro país, em outro lugar, mas você entender o que o teu avô sofreu, o que a tua avó, o teu bisavô, qual foi o mundo dessas pessoas, a janela que o cinema te abre é uma das janelas possíveis para você entender esse país insano em que a gente vive, mas também ao mesmo tempo um país de maravilhas, de coisas
né, de coisas inusitadas, né? O William M., por exemplo, é um fenômeno disso, né? É o resultado de tudo isso. A gente não pode pegá-lo isoladamente. É que para chegar ali houve muito sufoco, houve gerações, né? E aí eis que aparece esse gaúcho que vai para São Paulo, depois para na boca do lixo e faz um filme desse. Muito embora não esteja conosco hoje, presencialmente, pela internet que seja, mas em espírito, senhor Carlão Requebar, valei-nos eternamente. Total. E a importância do corpo a corpo com os filmes, né? Eu acho que, assim, para nossa geração, né, que talvez tivesse menos acesso a essas obras no primeiro momento, e as coisas, pouco a pouco, né, foram se tornando mais acessíveis, há uma diferença, né, assim, se a gente comparar com a geração atual, né, de pessoas que estão estudando cinema, que é, assim, o grosso dos nossos alunos aqui hoje. E eu sempre faço, né, essa ressalva, assim, de que muitas vezes as coisas chegam filtradas até nós, né? Então, assim, Sim. não é para a gente desconsiderar esses filtros todos, né? Eles dizem também muito sobre o nosso mundo, sobre o nosso dia a dia, mas é importante que a gente vá até os filmes. A gente tem um acesso hoje que há 20 anos atrás a gente não tinha. Então, assim, vamos atrás, vamos lidar com a obra, né? A gente só, talvez, né, consiga reposicionar, consiga, né, questioná-la e até mesmo contestá-la, se a gente tiver contato com os filmes, se a gente realmente parar para assisti-los, né, Sim, sim, sem medo de precisa ser ver, né? feliz. Precisa Né? ver. Assim como Porque muitas vezes hoje as talvez, faculdades. Pois não, pode falar. não, pode completar, tranquilo. Mas então, muitas vezes em aulas sobre literatura, o professor acaba dando um resumo ou uma versão, um extrato daquilo que ele deveria, em princípio, dar um livro. Né? Você não impor a sua visão, ou você impor a visão de um resenhista sobre determinada obra. Né? Você tem que ver a obra, você tem que ser uma fonte primária de conhecimento. Né? Dali você pode mandar um monte de coisa para o mundo. Né? A gente não está aqui a passeio, alguma coisa de chá, de registro, né? De beleza, o que for, né? De luta. Muitas vezes o Brasil, a palavra luta acaba virando um sinônimo, né? Mas a gente precisa ter esse contato com os filmes para, com base neles, fazer alguma coisa a respeito do mundo, do país em que a gente vive. Né? Essa coisa, essa cultura de resenhismo, né? De você, em vez de dar o livro, você dá o texto que faz uma sinopse ali rapidinho, e você aprende o livro através desse outro olhar que não é o seu, isso é muito perigoso. Se a gente fizer essa metáfora para o cinema, é a mesma coisa. O cinema brasileiro tem que ser visto ali. É ele. Não queira saber do filme X, hoje em dia você consegue acessá-lo, não queira saber do filme X porque fulana falou, Beltrana falou, Andréa falou, Cota falou, quem quer que seja. Você precisa ir lá na fonte, beber daquilo e ter a sua própria opinião. Então, nesse sentido, o acesso aos filmes é genial. Uma coisa que, de fato, não havia antes. Né? Maravilha. Sim, total. Bom, alguém quer comentar alguma coisa, gente? Vamos caminhar para os finalmente. Acho que só agradecer, André, assim, cara, você é um totem pra gente, a gente é muito fã de você e você ter recebido a gente com essa doçura, assim, foi muito massa. Obrigado. É um prazer, gente. Quando É quiserem, um totem, bate na porta que eu venho. mas desacralizado. Eu falar, doçura, mas tem que atualizar também, não pode Veja cair. bem, veja bem. Com calma. Então, pô, obrigado demais aí. Pô, gente, eu sou emocionado. Sim, Sim, André, muito obrigada mesmo. Foi ótimo. Valeu, gente. Beijo. obrigado. Muito cinema pra gente, viu? Perdão, não ouvi. Deu uma pequena Muito travada. cinema pra gente. Ah, maravilha. Muito cinema, muita luta. Tudo que couber em 2020 e além.
para o alto e avante. Vamos embora, porque a gente consegue driblar esse problema. Com calma a gente consegue. É isso aí, vamos que vamos. André, brigadão por tudo, né? Volte sempre que quiser, Prazer. assim, as portas estão abertas e vai ser um prazer te receber, né, quando você quiser chegar aqui. Continuamos semana que vem com um debate sobre A Mulher que Inventou o Amor, né, um grandíssimo filme de Jean Garret. Né, o comentário vai ser feito pelo Leonardo Bonfim. E aí espero que vocês venham, ó, Flamingo aí, que é grande entusiasta desse filme também, falou que é obra-prima, confie no Flamingo, também um grande especialista em cinema brasileiro. Samuel Marota mandou também mensagem, a turma boa aí de BH. Amei esse encontro, beijo em vocês, prazer enorme. Samuel, volte sempre também, assim, vai ser um prazer te receber. Assim, só pessoas super apaixonadas por cinema brasileiro aí comentando, Léo Amaral. Gente, felicidade imensa, assim, receber todo mundo aqui hoje e espero que voltem sempre. Olha, eu vou só deixar uma dica. Eu não vou estar no debate, mas A Mulher que Inventou o Amor tem um ser assim por trás chamado Silvério Trevisan. Então, só por isso, se você ter José Silvério Trevisan e Jean Garret no mesmo pacote, tá na cara que vale muito a pena. Total, Filme do coração, sem dúvida. Um dos meus filmes do coração. também. E é isso. O pessoal que chegou depois, a gente estava comentando no começo sobre o recorte da curadoria, só para sintetizar, enfim, a gente não quer aqui traduzir a boca em 3 filmes, não é essa a intenção. Mas a ideia é pensar a boca nesse corpo a corpo com alguns filmes específicos e ver o que pode, né, surgir a partir desse encontro, né? Desse estranho encontro, com perdão do trocadilho. Esse estranho encontro. É isso aí, gente. Obrigadão por tudo. Valeu, Andréa. Até mais. Valeu, gente. Beijão. Tchau, tchau. Beijão.